Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula de programação de computadores e neste vídeo nós vamos falar sobre a profundidade das chamadas recursivas. Tá? Então vocês lembram dos outros vídeos que uma função recursiva ela tem uma área de memória com os dados locais, ela chama outra função que tem seus dados locais também e assim sucessivamente. Então a gente vai usar muita memória quando a gente faz muitas chamadas de funções, principalmente de funções recursivas, porque é uma característica própria da função recursiva ela se chamar várias vezes. E a gente viu em um dos vídeos anteriores que isso causou um pequeno problema. Então a gente vai falar nesse vídeo como resolver isso em Python. Isso é um problema geral, vou mostrar para vocês que em qualquer linguagem isso pode ocorrer por causa das limitações da memória do computador, mas a gente vai ver que o Python tem uma limitação a mais. Ok? Então vamos relembrar aqui que uma função ela pode chamar recursivamente ela mesma muitas vezes, tá? Então, quanto maior for o n, no caso do fatorial, vamos pegar o exemplo do fatorial, isso vale para qualquer função recursiva. Então, quanto maior for o n, mais a gente vai ter de chamada de função. Então, a função n que chama a função n-1, que chama a função n-2, e assim sucessivamente. Ok? Isso aí vai aumentar o que a gente chama de profundidade da chamada recursiva, tá? A gente considera que a chamada original aqui está no topo, e isso aqui ele aumenta a profundidade. Ok? Então isso aí vai utilizar muita memória e a gente vai mostrar, vou colocar aqui para vocês um terminal para a gente fazer alguns testes, tá? De função recursiva. Então eu tenho aqui uma função fatorial. Justamente tem uma função fatorial e ele calcula o fatorial. Então, Python 3, fatorial.py. Eu vou colocar aqui o valor 10. Fatorial de 10 vai ser chamada a função 10 vezes. Fatorial de 99. Bom, fatorial de 99 é um número bastante grande. Mas a gente pode aumentar ainda mais esse fatorial. 258. 625. E o Python ele é bastante eficiente, ele calcula muitas coisas. Agora, o que acontece quando eu coloco aqui 1000? Vai dar um erro aqui que chama-se profundidade máxima de recursão excedida. Isso quer dizer que existe um limite de chamadas recursivas que a gente pode ter em Python. O Python coloca isso para evitar estouro de memória e outras coisas mais complexas no uso de funções recursivas, que é uma limitação causada pela forma como o processador é construído. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai alterar a nossa função para permitir uma quantidade de chamadas recursivas maior. Eu vou só mostrar para vocês novamente aqui. Python 3, fatv1.py. Se eu colocar aqui 1000, ele já dá esse problema aqui. Se colocar 999, ele dá esse problema. Se colocar 998, ele dá esse problema. Tá? Agora, se colocar 997, ele não dá o problema. Hoje tem até 997 aqui. A profundidade máxima é 1000. Porém, existem umas chamadas iniciais de funções e depois eu vou explicar mais em detalhe que qualquer chamada de função pode causar esse problema, nesse vídeo ainda. Mas a gente vai, por enquanto, alterar essa nossa função e para isso a gente tem que usar no Python algumas funções de controle do sistema operacional, algumas funções de controle como o sistema operacional gerencia o programa. E aí a gente vai colocar aqui set recursion limit. E aí eu vou colocar 10.000. Então, vamos fazer o teste. A gente tentou até 1000, mas na verdade 997 foi o máximo. Então, quando eu faço isso agora, a gente Python 3,
fatorial V1, opa, eu escrevi set recursion limit. Escrito corretamente agora. Python 3, 4V1. Eu vou colocar aqui 1000 agora. E funcionou. Posso colocar 2000. Também funciona. Posso colocar 3000. Também funciona. Vou colocar agora 10.000. Ele deu que o limite foi ultrapassado. Ok? Na verdade, ele dá em 9, vamos tentar aqui, ó, 9.997. E ele passa. Vamos tentar 9.998. Ele já não passa. O limite é 10.000, mas existem 3 chamadas anteriores à chamada da função recursiva, que é o próprio programa principal é uma função, e essa função ela conta na profundidade de chamada de funções. Okay? Então, vamos aumentar mais ainda para ver até onde isso pode ir. Eu vou aumentar aqui agora de 10.000 para 100.000. Aumentei para 100.000 e o que nós vamos fazer agora? Executar o nosso programa. Vou colocar 10.000. Funcionou. 20.000. Funcionou. Demorou um pouquinho, mas funcionou. Então, um número bastante grande aí, o fatorial de 20.000. Mal cabe na tela. Aqui. Bastante grande. Vamos colocar 30.000. Opa, houve um problema mais grave agora. Falha de segmentação. Isso acontece porque os dados de uma função, eles ficam numa área de memória chamada pilha, chamada stack. E o que causou essa falha de segmentação, o que causou o programa de não ter mais como executar, foi que ele não tinha mais como alocar memória na pilha. Tá? Então, esse problema é conhecido e é chamado de stack overflow. Um estouro da pilha. Você usou demais a memória reservada na pilha para o seu programa. Tá? Isso é um dos efeitos colaterais do uso de recursividade, que você pode estourar. Então, mesmo que a gente tenha colocado o valor de 100.000, quando a gente chegou em 30.000 já não funcionou. Será que 29.000 funciona? 29.000 funcionou. É algum valor entre 29.000 e 30.000. 29.500 já não funcionou. Tá? Então, a gente tem a limitação do Python, que é de 1000. Então, o próprio Python já tem a limitação inicial, que é uma profundidade de 1000. Tá? E a utilização de um limite maior, ele acaba não satisfazendo, porque ele vai quebrar, ele vai dar um crash no nosso programa se a gente estourar o uso da memória. Esse valor aqui vai depender do computador, vai depender de como funciona, de como é compilado, da arquitetura do processador. A gente não vai entrar em detalhes sobre isso. Então, para vocês perceberem uma coisa, eu fiz um programinha aqui, a gente vê que isso é um efeito colateral da recursividade, pelo fato de chamar muitas vezes. Mas, eu fiz um programinha aqui, onde eu tenho 2.000 funções. Eu tenho uma função 0000, eu tenho uma função 0001, eu tenho uma função 0002, eu tenho uma função... Bom, vocês estão percebendo aqui que a função 1 chama a função 0, que a função 2 chama a função 1, que a função 3 chama a função 2, e assim sucessivamente. A função 0 retorna, tá? Então, a gente tem até a função 2000. E no programa principal, eu chamo a função 2000. Ok? Então, eu vou executar esse programinha aqui, chamado 2.000 funções, Python 3, 2.000 funções.py. Eu vou colocar aqui um valor 10.000, 5.000. E o que acontece agora? Ele estava imprimindo algumas coisas e ele deu esse erro aqui, ó. Máximo recursion depth exceeded. A gente não utilizou recursividade, mas ele deu problema de máxima recursão. Na verdade, isso acontece normalmente com recursividade, mas é a quantidade limite de chamada de funções. E para isso aí, a gente pode também vamos ver se funciona aqui, nosso programinha. Funcionou. Ok? Ele não deu erro, ele ficou imprimindo aí os valores.
Isso mostra que o grande problema é a quantidade de memória utilizada pelas chamadas sucessivas de funções. Tá? Isso aí, na função recursiva, só se agrava. E claro, a recursividade tem que ser bem feita para evitar isso aí. Se o valor for muito grande, por exemplo, no caso do fatorial, se a gente quiser calcular um fatorial acima de 29 mil e alguma coisa, aí vai ser bem mais difícil, a gente vai ter que utilizar outros métodos. Okay? Só tenham cuidado com isso, saibam o limite e façam um teste no seu computador, na sua arquitetura. E a gente fica por aqui nesse vídeo, a gente se conta no próximo vídeo para falar mais sobre recursividade. Até lá!